Shalom, tudo bem? Eu sou a pastora Isa Pamplona, da Missão Apostólica Kadosh. Nosso livro é 1 Crônicas e o capítulo é 6. Os filhos de Levi, Gerson, Coate e Merari. E os filhos de Coate, Arão, Izar, Hebron e Uziel. E os filhos de Arão, Arão e Moisés e Miriam. Os filhos de Arão, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Eleazar gerou a Finéias. Finéias gerou Abizuia. E Abizuia gerou Buque. E Buque gerou Uzi. Uzi gerou Zeraías. E Zeraías gerou Meraiote. Meraiote gerou Amarias. E Amarias gerou Aitube. Aitube gerou Zadok. Zadok gerou Aimaas. Aimaas gerou Azarias. E Azarias gerou Joanã. E Joanã gerou Azarias. Ele é aquele que executava o ofício do sacerdote no templo que Salomão edificou em Jerusalém. E Azarias gerou Amarias, e Amarias gerou Aitube, e Aitube gerou Zadok, Zadok gerou Salum, e Salum gerou Ilquias, e Ilquias gerou Azarias, e Azarias gerou Seraías, e Seraías gerou Jeozadoc. E Jeozadoc foi levado ao cativeiro quando o Senhor removeu Judá e Jerusalém pela mão de Nabucodonosor. Os filhos de Levi, Gerson, Coate e Merari. E estes são os nomes dos filhos de Gerson, Libni e Simei. E os filhos de Coate foram Arão, e Izar, e Hebron e Uziel. Os filhos de Merari, Mali e Muzi. E estas são as famílias dos levitas segundo os seus pais. De Gerson, Libni, o seu filho Jaate, o seu filho Zima, o seu filho, Joá, o seu filho, Ido, o seu filho, Zerá, o seu filho, Jeaterai, o seu filho. Os filhos de Coate, Aminadab, seu filho, Corá, seu filho, Assir, seu filho, Eucanã, seu filho, e Eliasaf, seu filho, e Assir, seu filho. Taate, seu filho, Uriel, seu filho, Uzias, seu filho, e Saul, seu filho. E os filhos de Eucana, Amassai e Aimote. Quanto a Eucana, os filhos de Eucana, Zofai, seu filho, e Naate, seu filho, Eliabe, seu filho, Jeroão, seu filho, Eucana, seu filho, e os filhos de Samuel, o primogênito Joel e Abias. Os filhos de Merari, Mali, Libni, seu filho, Simei, seu filho, Uzá, seu filho, Simeia, seu filho, Agias, seu filho, Asaías, seu filho. Estes são aqueles que Davi colocou sobre o serviço do cântico na casa do Senhor. Depois disto, a arca teve repouso. E eles ministravam diante do lugar da habitação do tabernáculo da congregação com cantares, até que Salomão teve edificada a casa do Senhor em Jerusalém, e depois serviram no seu ofício segundo a sua ordem. E estes são aqueles que serviam com os seus filhos, dos filhos dos coatitas, Emã, um cantor, o filho de Joel, o filho de Samuel, o filho de Eucana, o filho de Jeroão, o filho de Eliel, o filho de Toá, o filho de Zufi, o filho de Eucana, o filho de Maate, o filho de Amazai, o filho de Eucana, o filho de Joel, o filho de Azarias, o filho de Sofonias, o filho de Taate, o filho de Assir, o filho de Eliasaf, o filho de Corá, o filho de Izar, o filho de Coate, o filho de Levi, o filho de Israel, e o seu irmão Asaf estava à sua direita, a saber, Asaf, o filho de Berequias, o filho de Simeia, o filho de Micael, o filho de Baazéias, o filho de Malquias, o filho de Etni, o filho de Zerá, o filho de Adaías, o filho de Etã, o filho de Zima, o filho de Simei, o filho de Jaate, o filho de Gerson, o filho de Levi. E os seus irmãos, os filhos de Merari, estavam à sua esquerda, Etã, o filho de Quizi, o filho de Abdi, o filho de Maluque, o filho de Asabias, o filho de Amazias, o filho de Ilquias, o filho de Anzi, o filho de Bani, o filho de Semer, o filho de Mali,
o filho de Muzi, o filho de Merari, o filho de Levi. Os seus irmãos, os levitas, foram indicados para todo tipo de serviço no tabernáculo da casa de Deus. Porém, Arão e os seus filhos ofereceram sobre o altar da oferta queimada e sobre o altar do incenso e foram indicados para todo o serviço do Santíssimo Lugar e para fazer expiação por Israel, segundo tudo o que Moisés, o servo de Deus, havia ordenado. E estes são os filhos de Arão: Eleazar, seu filho, Finéias, seu filho, Abisuia, seu filho, Buqui, seu filho, Uzi, seu filho, Seraías, seu filho, Meraiote, seu filho, Amaria, seu filho, Aitube, seu filho, Zadok, seu filho, Aimaas, seu filho. Ora, estes são os seus lugares de habitação, segundo seus acampamentos nas fronteiras dos filhos de Arão, das famílias dos coatitas, porque deles foi a sorte. E deram-lhes Hebrom, na terra de Judá, e os seus arredores. Porém, os campos da cidade e as suas aldeias deram a Calebe, filho de Jefoné. E aos filhos de Arão deram as cidades de Judá, a saber, Hebrom, a cidade de refúgio, e Líbna, com seus arredores, e Jatir, e Estemoa, com seus arredores, e Ilém, com seus arredores, Debir, com seus arredores, e Azã, com seus arredores, e Bet-Semes, com seus arredores, e da tribo de Benjamim, Geba, com seus arredores, Alemete, com seus arredores, e Anatote, com seus arredores. Todas as suas cidades, com todas as suas famílias, foram 13 cidades. E os filhos de Coate, aos quais foram deixados da família daquela tribo, foram cidades dadas da meia tribo, ou seja, da meia tribo de Manassés, por sorte, 10 cidades. E os filhos de Gerson, por todas as suas famílias, da tribo de Issacar, e da tribo de Azer, e da tribo de Naftali, e da meia tribo de Manassés, em Bazá, 13 cidades. Aos filhos de Merari foram dadas por sorte pelas suas famílias, receberam da tribo de Ruben e da tribo de Gade e da tribo de Zebulon 12 cidades. E os filhos de Israel deram aos levitas essas cidades com seus arredores. E eles deram por sorte da tribo de Judá e da tribo de Simeão e da tribo dos filhos de Benjamim estas cidades, as quais são chamadas pelos seus nomes. E o restante das famílias dos filhos de Coate receberam com seus territórios cidades da tribo de Efraim. E eles lhes deram da cidade de refúgio Siquém, no monte Efraim, com seus arredores, deram também Gezer com seus arredores, e Joquimeão com seus arredores, e Bet-Horon com seus arredores, e Aijalon com seus arredores, e Gat-Rimon com seus arredores, e da meia tribo de Manassés, Aner com seus arredores, e Bileão com seus arredores, e para a família do remanescente dos filhos de Coate. Aos filhos de Gerson foram dados da família da meia tribo de Manassés, Golã, em Bazã, com seus arredores, e Astarote com seus arredores, e da tribo de Sacar, Quedes com seus arredores, Daberate com seus arredores, e Ramote com seus arredores, e Anem com seus arredores, e da tribo de Azer, Masal com seus arredores, Abdom com seus arredores, e Ucoque com seus arredores, e Reobe com seus arredores, e da tribo de Naftali, Quedes, na Galiléia com seus arredores, e Ramon com seus arredores, e Kiriat-Jearim com seus arredores. Aos filhos de Merari que restaram foram dadas da tribo de Zebulon Rimono com seus arredores, Tabor com seus arredores. E no outro lado do Jordão, junto a Jericó, no lado leste do Jordão, foram-lhe dadas da tribo de Ruben, Bezer no deserto com seus arredores, e Jaza com seus arredores. E também Quedimote com seus arredores, e Mefaate com seus arredores, 4 cidades. E da tribo de Gade, Ramote em Gileade com seus arredores, e Maanaim com seus arredores, e Esbom com seus arredores, e Jazer com seus arredores.